Olá, sejam bem-vindos ao Unifespcast, sua academia descomplicada de informação. Eu sou o Daniel Amorim e junto com a Cris Lacerda, vamos conduzi-los na jornada de hoje. Nosso propósito é claro, te dar insumos para que você tenha uma jornada acadêmica mais tranquila e previsível. Se joga, abre a cachola e vem junto com a gente. Olá a todos! E hoje a gente vai fazer um exercício que é imaginar um mundo onde as decisões econômicas moldam a realidade que a gente vive. Então a gente tem renda, como é que é feito, como é que é constituído, emprego, desemprego, crises, oportunidades, expectativas de lucro, como é que isso funciona dentro do sistema da economia. E dentro disso a gente vai trazer o assunto do curso que é macroeconomia, que é a ciência que decifra justamente esses movimentos globais, analisando como os governos, as empresas, os indivíduos se comportam e se interagem entre si. E aqui que a gente vai mergulhar também em teorias clássicas, neoclássicas, teorias keynesianas e na eterna luta entre oferta, demanda, explorando o que impulsiona, o que freia o crescimento da economia de uma nação, de um país. Nesse episódio, a gente vai descomplicar essas engrenagens, conversando aqui com o professor que move a economia e revelar como elas impactam o nosso dia a dia. E para explorar mais esse bate-papo se liga e vamos junto para a gente conversar sobre isso. E esse podcast ele é uma realização dos estudantes de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Show de bola! E na nossa sala de... Não, sala não, né? Sala o pessoal já corre logo do podcast, né? E nesse bate-papo de hoje, vem junto com a gente o professor Marcelo Carvalho, que é graduado em Economia, mestre em Desenvolvimento Econômico e doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas. Já cansei de tanto estudo aqui. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Economia da EPEM Unifesp, né? Nossa querida Unifesp. Tem experiência na área de economia, com ênfase em macroeconomia e mercado de trabalho, sob a ótica da economia política. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Cristina. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ô, professor, para a gente é uma honra. Professor, e assim, a gente vai falar um pouco, né? A Cris aí falou sobre a macroeconomia, que é seu grande campo de atuação. Mas antes a gente, lógico, né? A gente escolheu estudar economia e a gente também, relembrar é viver, queria entender de você. Por que você decidiu estudar economia? Olha só, na verdade, veja você que coisa curiosa, né? Eu fiz, no ensino médio, uma possibilidade que isso existia na minha época, né, de fazer um curso técnico. E eu fiz um curso técnico, pasmem, em administração de empresas, né? E nesse curso a gente tinha várias disciplinas, né? Se fosse na Unifesp a gente chamaria de unidades curriculares, né? Mas, enfim, disciplinas, e uma delas era Economia e Mercados. Tinha esse nome, né, de Economia e Mercados. Então, das disciplinas que eram chave lá para esse curso, né, administração, claro, Economia e Mercados, Contabilidade e Direito. Isso a gente teve os 3 anos, né? E eu descobri que eu tinha uma profunda incompatibilidade com administração, uma relativa incompatibilidade com contabilidade, uma incompatibilidade absoluta com o direito, né? E grande afinidade com economia. Tudo que eu estudava ali, claro que era num nível muito introdutório, mas sempre me pareceu muito interessante. E para completar isso, eu tive 2 professores de economia nesse ensino médio, né? Uma professora por um breve espaço de tempo e outro o que ficou praticamente os 3 anos. E é uma pessoa que eu tenho contato até hoje, para vocês terem uma ideia, né? E que me influenciou muito na decisão, por ser um ser humano admirável e uma pessoa que sempre dava muito apoio para os alunos, né? Então, quando eu comentei com ele que eu estava muito interessado, né, em economia, nossa, ele ficou extremamente contente, me deu muito apoio, etc. e tal. Quando eu prestei vestibular, e eu, apesar de ter concluído, né, a minha graduação na Unicamp,
eu comecei na FEA USP. Quando eu fui aprovado, ele foi uma das primeiras pessoas assim, para quem eu fui comentar, e, como eu disse, tenho contato com ele até o dia de hoje. Então, a economia entrou na minha vida bastante cedo, né? E sempre foi alguma coisa muito presente desde então. Perfeito, professor. A gente sabe que a gente vive numa economia muito dinâmica e vive num mundo dinâmico, ainda mais com a internet. Então, a gente está toda hora mudando, modificando. E a gente queria saber o que você acha que mudou mais da época que você se formou para agora? E também quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua jornada? Bom, acho que bastante coisa mudou, né? As exigências de mercado de trabalho são bastante distintas. Hoje, o profissional tem que ser muito mais dinâmico, tem que ter a conexão constante com fluxos de informação, mas, de verdade seja dita, hoje eles estão muito mais acessíveis que na minha época, né? Eu estava comentando agora com o Daniel e com a Cristina, antes da gente começar aqui, né, que a gente teve problemas técnicos, eu estou falando do meu celular. O meu celular está apoiado em cima de um livro, que é do Robert Skidelsky, né, sobre a vida do Keynes, o assim chamado pai da macroeconomia. Esse livro aqui é um livro importado, eu só consegui comprar num sebo, assim, mas numa condição sofrível, né? E hoje em dia é possível você comprar livros ou ter acesso até gratuitamente em formato eletrônico, então o nível de acesso à informação mudou muito. Vale também para bases de dados, vale para informações. Então, hoje se espera de uma economista, né, muito mais conexão com esse fluxo de informação disponível, né? Outra coisa, né, tem se exigido cada vez mais, né, uma capacidade de manipulação desses dados. Então, a manipulação de ferramentas, né, seja para gestão de bases de dados, seja para formatar exposições, né, que sejam palatáveis, isso tem sido uma exigência cada vez mais notável, né? Isso já existia na minha época, diga-se de passagem, né? Mas isso hoje é muito mais intenso. Outra coisa, né, que a gente não comentava em absoluto, né, quando eu estava na minha graduação, questões ecológicas eram coisa de bicho-grilo, né? Então, era perfumaria mesmo. Então, hoje, essa é uma questão que é absolutamente incontornável, né? Então, hoje nós temos, vocês sabem, né, nós temos colegas no curso de graduação em Ciências Econômicas, no nosso programa de pós-graduação acadêmica, né, do nosso campus, a gente tem profissionais dedicados a essa área. E isso tem se tornado também uma preocupação constante, e os motivos são os mais óbvios, né? Mas eles não eram assim tão óbvios, tão gritantes, pelo menos. Eu diria nem quando eu estava no meu mestrado, já no doutorado, aí sim, isso já se fazia notar. Então, acho que essas as principais mudanças, mas vocês tinham me feito outras perguntas aqui também. E quais são os seus desafios dentro dessa sua jornada? Sim. Bom, vocês sabem, né? A economia é uma ciência humana, ela usa de muitas ferramentas da área de exatas, de estatística, né? Mas é uma ciência humana, né? Então, tanto quanto a sociologia, a ciência política, a filosofia, a história, né? Existe um debate que é absolutamente interminável dentro da economia. E você, vamos dizer assim, encontrar a sua identidade, ou pelo menos as suas preferências, ou aquilo que te dê uma visão de mundo minimamente coerente. Isso é um desafio permanente dentro da economia, né? Eu já ouvi essa pergunta inúmeras vezes, né, de alunos e alunos. Mas você é o quê? Né? Precisa de um rótulo para colocar na gente. Como se essa é a pergunta que, aliás, vem em segundo lugar. A primeira é para qual time eu torço, né? Isso não tem muita dúvida, torço para o único campeão brasileiro do interior, né? E se vocês não sabem, que vergonha, ponham no Google, né? Mas, do ponto de vista da minha identificação no campo, no espectro, né, teórico e necessariamente ideológico, eu me situo na heterodoxia, claro, né?
Eu digo claro porque os dois são meus alunos aqui nesse semestre, então eu não estou contando para eles nenhuma novidade. Claro que para quem nos ouve isso é necessário, né? Então eu me situo dentro da heterodoxia. Agora, diga qual é o grande autor da sua preferência. Eu não tenho um, eu tenho alguns, né? Com certeza, com alguma primazia para o polonês, né? O Kalecki, o Michał Kalecki, né? Mas tem coisas na obra do Keynes, na obra do Schumpeter, na obra do Marx, que são absolutamente incontornáveis, né? Para quem, como eu, se situa dentro da heterodoxia. Então, achar essa coerência, né? Sempre provisória, como tudo na ciência, mas respondendo aí a pergunta da qual a Cristina me relembrou, né? Encontrar essa coerência foi o maior desafio, sem sombra de dúvida, né? O resto a gente resolve. Quando tudo está arrumado dentro da cabeça, dentro da gente, o resto a gente resolve. Pode até parecer frase de autoajuda, mas não é não. É uma trajetória intelectual que ninguém pode fazer pela gente. Show. Professor, a gente vai explorar um pouquinho mais no decorrer do bate-papo, né? Que a gente vai, lógico, te perguntar um pouquinho sobre o futuro, campo profissional, né? As várias facetas aí do economista. E agora, né, recordar é viver de novo. Quando você lá atrás decidiu estudar economia, ser um economista, o que você tinha projetado profissionalmente para você? Né? Área acadêmica, algum mercado? E, fora isso, aquilo que você projetou está sendo realizado hoje? Acho que essa é uma pergunta boa, e para responder eu vou ter que ser, claro, né, muito honesto e fazer aí a inevitável retrospectiva histórica, né? Bom, quando eu primeiro me interessei, como eu disse lá no ensino médio, né, por economia, a minha grande referência eram os meus professores, né? E tive a oportunidade de trabalhar com um deles, na verdade, uma delas, né? Então, sim, num primeiro momento foi muito bom, né? Eu fui trabalhar com gestão financeira de contratos numa empresa uma grande empresa brasileira do setor de telecomunicações, que depois acabou sendo incorporada a outro grupo empresarial, né? Mas estava fazendo o meu estágio no último ano, tal, estava muito feliz com aquilo ali, porque, enfim, existia como direi, uma necessidade urgente de prover recursos financeiros, né? Então, com aquele estágio, eu tinha ali um acesso, né, a um pouquinho, né, um pouquinho de conforto, mas que era absolutamente inacessível antes. Então, eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Saindo da graduação, né, essa necessidade, né, de obter recursos ainda se fazia muito presente. Então, eu participei de uma série de processos seletivos de várias empresas, do setor financeiro, do setor produtivo. Acabei me engajando numa multinacional, né, do setor produtivo, na área de indústria química, né? E aprendi muito, foi muito importante, né? A visão que eu tenho acerca da operação, né, das empresas hoje está bastante influenciada pelo que eu aprendi ali, né? E fiquei lá por cerca de 2 anos e pouco, né? Primeiro como trainee, depois como funcionário pleno efetivo, né? Então, vamos dizer assim, essa primeira parte foi bem equacionada e eu me senti bastante realizado. Mas no último ano de faculdade, o interesse acadêmico, né, foi sendo muito maior. Eu me lembro que a gente teve um encontro regional de economia no estado de São Paulo, foi sediado lá na Unicamp, onde eu estava estudando, e ali, pela primeira vez, eu senti que as coisas começavam a fazer sentido. Então, aquela coisa da coerência que eu estava comentando a respeito da pergunta da Cristina agora há pouco, né? Aquilo estava começando a se desenhar na minha cabeça, mas assim, só no sentido de sugerir o tamanho da minha ignorância ainda, né? Então, o meu interesse aumentou, mas de maneira exponencial nesse último ano, né? Legal. Então, eu fui para o mercado de trabalho nessa área empresarial, mas já me coçando assim de vontade de voltar. E eu tive assim
vamos dizer, uma trajetória particularmente favorável, privilegiada, porque o meu chefe, né, no setor que eu trabalhava, né, na multinacional, ele era economista da Unicamp, então era um cara com quem eu conseguia conversar muito. E tinha colegas que também tinham feito faculdade comigo, enfim. Então, o desligamento nunca aconteceu por inteiro do mundo acadêmico, né? E me lembro que quando eu pedir demissão, né, o diretor da área que, enfim, para a qual eu tinha sido contratado para trabalhar por último, né, eu tinha me desligado do programa de trainee, ia trabalhar efetivamente, então o diretor lá, eu fui dizer para ele, olha, eu estou me desligando, mas eu deixei a casa arrumada, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, tá. Ele falou, mas o que você vai fazer da vida? Eu disse, olha, eu estou pensando em fazer um mestrado. Ele, que bom. Mas assim, fortemente irônico, né? Eu falei assim, não, quase soltei o nome dele agora. Não, mas, meu senhor diretor, como assim, que bom? Ele falou assim, não, eu fiz um mestrado em econometria. Quando é jovem que você faz essas M, né? Então, ele foi assim... Aqui pode falar, tá, Bruno? Se você quiser, pode soltar uns aí. Esse meu lado, Conceição Tavares, vai ter... Meu filho está aqui perto, se ele me ouve palavrão... Tá bom. Não pode ser exemplo, exato. A gente tem um jarro para colocar dinheiro quando a gente fala palavrão. Eita. Então, tá cheio. Enfim, estou, na verdade, só economizando dinheiro, não é por nada, não é nem vontade de educar adequadamente. Tá pesando. Não, a lógica mercadológica para a criação das crianças. Exato. Nem me falhe, eu comprei aquele joguinho Banco Imobiliário para o meu filho, ele me faliu já umas 3 vezes jogando comigo. Então, bom, mas o diretor falou isso tal, e eu me senti mais coeso, né? E aí fui procurar fazer o mestrado e muito rapidamente já comecei a dar aula também. Então, houve uma época da minha vida em que eu estava trabalhando como pesquisador, tendo aula no mestrado e dando aula também, né? Foi o momento que eu tive um piripaque e bastante previsível. Trabalho. Eu contei isso já na Unifesp uma vez, né? Mas, enfim, eu sou portador até hoje de um problema cardíaco. Eu amanheci uma vez com uma dor forte no peito, né? Que eu não conseguia me mexer. Eu liguei para o meu médico, a secretária atendeu, eu falei assim, olha, eu preciso que o doutor me veja com urgência. Só tenho consulta para daqui a 3 meses. Tá bom. Sabe, eu não consegui mexer de tanta dor, né? Falando no celular da minha cama. Eu falei assim, moça, por favor, fala pro médico que eu sou fulano, Marcelo de Carvalho, não sei o quê, tem problema. Eu tô com dor no lado esquerdo aqui do meu peito. Fala lá se ele não consegue um encaixe para mim. O médico disse que ela foi lá, voltou, falou assim, o doutor falou que o senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Né? E foi isso. Eu contei para ele o que eu estava fazendo, lá. Ele, você está... tudo isso? Tá. Aí ele pegou uma caneta Bic, encostou assim do meu lado e falou, quando eu faço isso, dói? Ele encostou assim de leve, né? A minha vontade foi de pular no lustre, de tanta dor. Né? Caraca. Ele falou assim, tá, pode pôr a camiseta. Eu falei, doutor, mas o senhor não vai pelo menos usar o estetoscópio, não vai... Ele falou, não, já sei o que você tem. O que eu tenho, doutor? Enfim, posso já encomendar o testamento? Né? Aí ele escreveu, eu devia ter guardado essa receita, eu devia realmente ter guardado essa receita. Ele escreveu na receita assim, tomar caipirinha de vodka, e colocou assim para mim. Eu falei, doutor... Ou seja, dá uma relaxada. É isso, né? Na hora liguei para um amigo meu, falei, olha, eu estou aqui Bora! saindo, você vai ter que me ajudar num tratamento que ele recomendou aqui. E... Super difícil. É urgente. Causas puramente médicas, né? Não nada da minha preferência. Então, mas desde muito cedo, então, né, trabalhando como pesquisador e dando aula, aí foi realização num outro nível, né? E eu costumo dizer que eu não gosto de dar aula, eu amo dar aula, né? E hoje
talvez a realização esteja num nível ainda maior, porque a gente está fazendo Você dá aula atividades... para mim, para Cris, esse é um ponto, né? Bom, E aí o exato, outro que você ia professor. falar, desculpa te O cortar. pináculo da minha carreira é dar aula para o Daniel Amorim e para a Cris Vamos Lacerda. mencionar o Max também, né? Que faz parte do grupo do podcast, O Max lógico. não O está Max. aqui, mas está É. nos bastidores e falando, Isso. se não mencionar meu nome, eu corto, né? É isso. Então, Máximo, para você também faz parte desse pináculo da minha carreira acadêmica. Pronto. Perfeito, professor. E assim, acho que para até terminar e dar um gancho no que você falou, é perceptível que você ama dar aula, porque a gente gosta muito da sua aula. Tem gente que vai até com dor de dente para sua aula, você sabe o nível. Com radinho no rosto, mas tem gente que vai duro lá. E sexta-noite, e fica até o final da aula, não levanta. O pessoal é dedicado para sua aula, então é muito bom ter sua aula, professor. É incrível. Esperamos muito mais e espero que tenha muitos pela frente aí com o senhor. Mas aqui agora, a gente entrando agora mais para o campo do curso de Ciências Econômicas e também para a gente falar sobre mais a macroeconomia. A gente queria saber quais são os maiores desafios ao ensinar macroeconomia, especialmente para os alunos que não têm familiaridade. E já digo de antemão, tem livro que é bem difícil de compreender. Bom, a macroeconomia ela é, ao mesmo tempo, muito interessante, mas pouco intuitiva. Uma série de coisas que na microeconomia são princípios bastante simples de você acessar, né? Claro que também tem outros que são complexos, não estou desmerecendo aqui nenhuma área do conhecimento dentro das ciências econômicas, não é disso que se trata. Mas agora, falando do meu métier, né, a macro ela tem coisas que parecem não fazer sentido à primeira vista, né? Então, um monte de coisas que a gente já teve a oportunidade de comentar em aula com vocês, né? O paradoxo da poupança, né? O indivíduo, quanto mais ele poupa, mais rico ele fica. A coletividade, se tentar poupar mais, empobrece, né? É uma coisa que não é nada intuitiva, né? A diferença entre finanças públicas e finanças privadas, né? A natureza do comportamento especulativo, quanto os fundamentos não estão na base, né, do comportamento do dia a dia dos mercados financeiros, por exemplo, né? Nada disso é intuitivo, nada, né? E existe vamos dizer assim, uma curva de aprendizado relevante, né, para você vencer e efetivamente conseguir compreender essas coisas, né? Mas faz parte do nosso desafio, né? Eu tive a oportunidade, como a maioria dos professores de vocês, aliás, lá no campus, né? São poucas, né? Pouquíssimos, os que foram dar aula pela primeira vez lá, na Unifesp. Então, é um pessoal que já vem com uma bagagem muito boa, né, no ensino de graduação, né? E por ter dado aula, né, em diferentes universidades, em diferentes faculdades, né, a gente viu que estratégias funcionam e que elementos são importantes a gente abordar. Então, é por isso que a gente não abre mão, né, de fazer que alunas de graduação leiam os clássicos no original, né? Porque a nossa aposta é que as ideias de base, as ideias fundamentais que nos ajudam a vencer esses desafios quanto à percepção da realidade estão lá, estão colocadas, no caso da macro, pelo menos desde a década de 1930, né? Então, lutar com os livros aí, especialmente, eu tenho certeza que a Cristina estava se referindo à teoria geral do emprego, do juro e da moeda, né? Mas lutar com Keynes no original, que de fato não é bolinho, né? Mas bater essa mata mais grossa, né? É o que nos permite chegar na clareira, né, do conhecimento e ver as coisas com mais certeza, com mais nitidez, né? E em poucos campos do conhecimento, né, os interesses estabelecidos lutam tanto contra essa percepção mais clara, esse entendimento mais direto, mais realista dos mecanismos fundamentais, quanto na economia. Então,
o principal desafio é esse, né? O quanto a macroeconomia tem de pouco autoevidente, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que a deixa particularmente mais interessante. E é Exato. legal. Pode falar, Cris. Exatamente. E a gente fala que é um livro difícil, mas é um livro que é necessário, né? Então, não tem como passar pelo curso sem ler, é quase que impossível. Então, a gente lê 10 vezes, mas uma hora vai entrar, uma hora entra o conhecimento e o professor está ali para auxiliar, e auxilia de forma belíssima para a gente conseguir compreender toda a parte do entendimento do curso, né? Pode seguir, Dani, pode falar. Não, é isso aí. Eu acho que o grande barato, talvez, é porque é a nossa realidade, né? E isso ajuda a gente a ter um pouco mais de noção do que está por trás de decisões, do que está por trás de resultados, de acontecimentos. Eu acho que isso acaba fortalecendo, engrandecendo muito a aula, né? Porque a gente consegue ver a teoria e sentir a prática, né? Por mais que às vezes a prática não é aquilo que a gente deseja, né? Não é o resultado que a gente deseja, mas a gente consegue entender por que aquele resultado está acontecendo. E aí, professor, você falou dessa parte teórica, né? Enfim, sobre os maiores desafios da macroeconomia e tal. E quais são as principais habilidades que os estudantes desenvolvem durante o curso de macroeconomia? Claro. Na verdade, eu estava querendo falar sobre isso, então obrigado pela pergunta. Telepatia aqui funcionando pela via eletrônica, né? A gente costuma dizer o seguinte, isso vale, aliás, para macro, de modo particular, mas em larga medida para tudo que vocês vão estudar no curso de economia, né? Da mesma forma que o teu corpo precisa de exercícios, é o que o meu cardiologista insiste em dizer, então aquela coisa da receita foi há muitos anos, agora ele quer exercícios, né? Da mesma maneira que você precisa exercitar o teu corpo, e ao fazer isso, você vai desenvolver musculatura nova, você vai desenvolver novas capacidades, vai se tornar capaz de esforços e de coisas que antes você não seria. A mesma coisa é a tua vida intelectual interna, as tuas capacidades mentais, né? Um grande colega de universidade dizia o seguinte: a universidade está aqui para fazer a gente aprender a pensar. Então, quando você é exposto, né, como não tem jeito, na economia a gente né, a diferentes visões de mundo para tentar explicar a mesma coisa, não tem jeito. Você tem que aprender a pensar como fulano e como o Beltrano, e a identificar onde é que os dois se conectam, onde é que os dois dão curto-circuito. Então, essa capacidade crítica, aí eu vou dizer a vocês, a inteligência artificial dificilmente vai chegar lá. Todo o resto, né, que a gente aprende que é importante, então o manejo das ferramentas quantitativas, tal, isso é importante, claro, e é importante entender, né, quando a máquina mesmo organiza isso para você, o que ela está te contando, o que ela está te dizendo. Então, é óbvio que você precisa estudar isso também, né? Mas com o status adequado, né, entendendo isso como ferramenta, né? A parte conceitual, né, e de amadurecimento interno, é isso que vai te dar a capacidade de pensar a realidade. O pessoal fala muito de pensar fora da caixa. Bom, não adianta nada pensar fora da caixa se o teu pensamento não te levar a parte nenhuma. Você vai pensar diferente, vai pensar errado. Como a gente costuma dizer, né? Para toda pergunta complexa, sempre existe uma resposta simples. E errado. Né? Então, o que você está aprendendo na universidade, especialmente em macro, mas como eu disse, certamente válido para as outras áreas também, para as outras disciplinas, né? O que você está aprendendo é a pensar, você está aprendendo a aprender. E não importa qual é a organização onde você vai trabalhar, vocês sabem que eu disse isso em sala de aula, e eu repito sempre porque é a realidade, é verdade, né? Não importa onde você vai trabalhar, se é numa ONG, se é no setor público, se é no setor privado, se é na produção, se é nas finanças, o que a empresa que vai te contratar quer de você? Que é a tua capacidade de resolver problemas. Ponto. Não interessa onde você está, o que você vai estar fazendo, isso vai ser exigido de você, né? E isso exige capacidade de pensar diferente, de raciocinar por um outro ângulo, de abordar a questão de outra maneira, né? E é exatamente isso que as suas capacidades mentais exercitadas, né,
vão te entregar a partir de certo momento. Então, sobretudo na macro, vocês veem desde o comecinho, você começa recapitulando contabilidade social, já vai para o modelo clássico e para a crítica dele. E depois vai aprender o Keynes, e depois ainda vai aprender o Kalecki, e depois ainda vai falar sobre economias subdesenvolvidas. Então, tudo isso num espaço de 4, 5 meses, né? Então, o curso de economia, eu sou absolutamente suspeito para falar, minha análise é viesada, eu assumo e não tenho nenhum problema com isso, né? Mas eu sou absolutamente fã da formação que a economista ou economista tem, né? Poucos são os cursos de graduação que exigem tanto de vocês, tanto e em ramos distintos. Então, é por isso que o economista, a economista, né, tem esse perfil profissional que é demandado para tanta coisa diferente. E as possibilidades de trabalho, olha, são praticamente ilimitadas, né? Porque a gente tem noções de administração, a gente tem noções de quantitativas, a gente tem noções de planejamento, de análise de conjuntura, coisas que são úteis para virtualmente todas as organizações. Então, as oportunidades de colocação no mercado de trabalho são múltiplas. Então, o economista que vai depois trabalhar com marketing, ele sabe sobre posicionamento de mercado como poucos. Como poucos. Eu digo isso porque eu trabalhei uma parte da minha vida com marketing também, né? Vai para consultoria. Aí ele nada de braçada, ela nada de braçada. Eu vou para uma ONG. Você sabe como posicionar, você sabe quais são as questões que estão em jogo, você sabe fazer análise, né, do teu cenário de atuação. E, enfim, para o setor público, então, nem se fale. Você conhece as leis orçamentárias, você conhece como funciona o processo de arrecadação do governo, como é que funciona o processo de gasto. Então, as possibilidades são muitas e grandes. E eu insisto, né, os nossos alunos egressos, alunas egressas, né, não têm tido dificuldade de encontrar colocação no mercado de trabalho, né? E olha que é bastante competitivo. Mas eu diria que a Unifesp Osasco é um centro jovem, né, de formação recente, mas que já consegue, com a sua atuação, até provocar uma certa invejinha, né, de centros mais antigos. A gente fica, na verdade, muito feliz com isso. Significa que a gente está fazendo um trabalho relevante, está conseguindo entregar para a sociedade alguma coisa que faz a diferença no melhor sentido possível. Estou sem palavras, né? Fiquei mais feliz ainda pela escolha que eu fiz. Mas vai lá, Cris. Exato. A gente fica muito feliz depois de ouvir toda essa caminhada. E eu acho que eu até reitero que, assim, é nítido, né? Por curiosidade, eu também já sou formada por uma outra faculdade, mas que era uma faculdade privada que, na verdade, nem vou citar o nome, mas que ela coloca o aluno só para o mercado de trabalho, não faz o aluno ter um pensamento crítico da sociedade. Então, assim, não existe esse tipo de aula. Então, são aulas que são só para você aprender a fazer aquilo. É uma coisa mais mecanizada, não te faz pensar. Né? Exato. Então, é bem diferente do que eu estou vivendo agora na Unifesp, que é realmente sentar, parar e pensar sobre a sociedade, pensar sobre tudo isso, né? Então é muito importante. Mas também aprende com o mercado de trabalho. Exato, também. Certeza, são autoexcludentes. Exatamente. Só que é mais um diferente de você pensar também além de, né? Não só pro mercado de trabalho, mas além disso, né? Então, como é que você vai sair pro mercado de trabalho, né? Então, é isso. Mas aqui, professora, tenho até uma curiosidade agora, Dani, vou até fazer uma pergunta de aqui mais de curiosidade até. Eu acho que a gente, quando entra na economia, tem muitos alunos que pensam que a economia é só mercado financeiro, né? Então, você tem lá as corretoras e tudo mais, então, quero trabalhar lá, o banco e tudo mais. Mas o que está além disso? É só o mercado financeiro? O que a gente pode ter de perspectiva, né? Tanto de mercado de trabalho como de entendimento do curso e tudo mais. O que você imagina, professor? Olha, eu posso dizer muito tranquilamente que quando eu estava atuando no setor privado, não estava no setor financeiro, né? Eu estava no setor produtivo, né? E vamos dizer da seguinte forma, né? Não é que o setor financeiro não tenha nenhum papel e que ele não possa desempenhar funções construtivas. É claro que pode, né?
mas é muito mais satisfatório, é muito mais interessante, né? Você vê o resultado concreto do teu trabalho se somando a alguma forma de atendimento a uma necessidade social. Então, eu trabalhei numa empresa da área química, né, mas na área de produtos médicos. Então, claro, né, é um produto, precisa ser vendido para dar lucro, etc. e tal, ok, beleza, né? Mas o que era entregue efetivamente era alguma coisa que melhorava concretamente a vida das pessoas. Né? Então, é muito bom fazer parte disso, né? É muito bom você demonstrar ali que, olha, o produto pode ser um pouco mais caro, mas o que vai beneficiar, né, em médio prazo, médio, longo prazo, né? Isso vai se traduzir numa percepção do cliente, da clínica, do hospital, seja lá do que for, de que ali o atendimento é diferenciado, que ali é importante. E mesmo do ponto de vista da economia, que a gente também vendia lá para o setor público, né? Olha, a nossa planilhinha aqui de médio e longo prazo mostra que comprando isso aqui é mais rentável, né? Então, vamos dizer assim, a economista trabalhando no setor produtivo tem muita margem de trabalho, mas muita, muita, muita coisa para ser feita, né? E eu digo isso não apenas no setor industrial, né? Mas na prestação de serviços, né? Cada vez mais demandada. Eu não preciso dizer a vocês, né, do ponto de vista setorial, né, o setor de serviços é muito mais intenso. E você tem serviços, né, de altíssimo valor agregado, né? Então, é perfeitamente possível encontrar colocação aí. Agora, o setor público, quando emprega economistas, né, então, por exemplo, em carreiras como do BNDES, do IPEA, do IBGE, dos auditores fiscais, né, de nível estadual, municipal, federal, né, são carreiras também absolutamente interessantes, que têm uma remuneração muito boa, estabilidade no emprego, né, e onde você além de ter a possibilidade, né, eventualmente, de se afastar para fazer a tua pesquisa acadêmica, você também está entregando à sociedade alguma coisa que vai fazer diferença do ponto de vista positivo. Então, além do mercado financeiro, né, existem muitas opções e opções das mais interessantes, né? E tem até alguma preocupação, vamos dizer assim, algum incômodo, né, com se achar, né, que esse é o destino padrão, né, do estudante, da estudante de economia. Isso absolutamente não é verdade. Não é verdade em termos práticos, né? Mas uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre, né? Será que estamos sendo coerentes em função dos nossos valores, né? Especialmente nós aqui, né, que falamos desde uma universidade pública, né? Considerando que a universidade pública é mantida com verba de impostos e considerando a forma pela qual os impostos são arrecadados, né, tributando mais pesadamente quem menos tem condição, menos capacidade de pagamento, será que a gente está entregando de volta alguma coisa que vai dar satisfação a essa gente? Elas não vão nos cobrar. Na maior parte das vezes, nem entendem os mecanismos pelos quais isso acontece. E também nós não somos os maiores beneficiários dos impostos arrecadados na universidade. Não somos, né? Mas a gente sabe como é que a banda toca. Então, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade, deveria fazer parte dos nossos valores, essa preocupação com o retorno à sociedade, né? Eu disse a vocês agora há pouco que eu fico muito feliz com a gente estar tendo curso de extensão para o público leigo agora na Unifesp, né? Pelo primeiro semestre, a gente conseguiu finalmente organizar o curso e ele está rodando. Então, é um momento de satisfação muito grande, porque eu adoro fazer o que eu faço, mas mais ainda, para quem eu estou fazendo. Então, fico muito feliz com isso. E gostaria que vocês soubessem, né, que a carreira docente tem os seus percalços, mas tem também os seus momentos de satisfação e alegria. É importante que a gente diga isso. Eu sempre fico frisando o fato de que o salário, não sei o quê, tal, e o salário óperas para o professor Raimundo, né? Mas... Muita gente não vai entender a referência. A gente entende a idade nesses momentos. É horrível isso, né? Mas, enfim, a respeito de quaisquer problemas aí de vencimentos, né? Certamente mais modestos que em outras atividades, mas existe também a satisfação que aí não há dinheiro que pague. Como eu costumo dizer, em economia, quando a gente diz que alguma coisa não tem preço, é porque ela é cara demais, né? Então, isso entra como parte da remuneração, eu imagino.
É. E essas suas palavras reforçam toda a sua paixão, né, pela sua carreira, ou seja, uma escolha extremamente acertada, um trabalho extremamente bem executado, né, feedbacks aí da Cris, você sabe, eu não vou falar, porque você sabe que sempre que eu tenho na aula eu dou meu feedback, né, então a aula dispensa comentários. E, professor, até antes da gente chegar aqui na pergunta final, você falou um pouco agora sobre a universidade, né? Eu sinto também muito isso, às vezes, que a gente se forma utilizando o aparato público, infelizmente, poucas pessoas têm acesso, e às vezes não tem retribuição nenhuma, né? Do economista, você vê, às vezes, os doutores, né? Médicos, às vezes tem tanto hospital público precisando de médico, a gente forma vários profissionais com excelência e eles vão diretamente para o mercado privado. Então, ou seja, não tem essa contrapartida. Você acha que talvez falta melhorar talvez um pouco desse arranjo da universidade? Eu vou fazer aqui duas perguntas para você. Uma, talvez melhorar esse arranjo do tipo, você está fazendo aqui, você tem que ter um mínimo de contribuição para o Estado, para a sociedade e tal. Esse é um ponto. E o segundo que você comentou, que você falou da inteligência artificial, é inevitável, a gente vai usar. Você acha que hoje os cursos, eles estão adequados para essa nova realidade da vida? Olha, Daniel, são duas perguntas muito boas, né? Bom, a primeira coisa é que eu estou plenamente de acordo com você, né? Eu acho que quem faz universidade pública deveria ter algum tipo de compromisso, algum tipo de retorno mínimo, né, a ofertar ao conjunto da população. Inclusive, boa parte da nossa ideia, né, de fazer a curricularização da extensão, né, lembrar que essa aqui é uma atividade de extensão ligada, né, à curricularização da extensão dentro do curso de graduação em Ciências Econômicas da Unifesp, e extensão é exatamente, né, a gente entregar para o público extra-academia, extra-muros da academia, um pouquinho do que a gente discute lá. Então, o que a gente está fazendo aqui, essa iniciativa muito boa de vocês, né, é um pouco disso, né, e acho que não dói nada, acho que todo mundo pode encontrar o seu caminho para fazer isso. Então, a nossa vocação extensionista é, pelo menos, uma parte desse processo. Agora, eu acho que a gente deveria estabelecer mais vínculos, né, com o setor público de maneira geral, né? O que a gente pode racionalizar, o que a gente pode oferecer. E as barreiras, eu posso dizer a vocês que são muito grandes. É bem difícil fazer isso. Na verdade, dá a impressão que o jogo está todo montado para que a gente não consiga, mesmo a gente querendo muito, né? Então, esse cursinho mesmo de extensão que está saindo agora, o volume de burocracia que foi necessário enfrentar, né, para alguma coisa que a gente está só oferecendo o nosso trabalho, não está ganhando um centavo a mais para isso. Pelo contrário, né, a gente tem que colocar dinheiro nosso, porque é mais deslocamento, é mais necessidade de permanência, de resposta, de dedicação, é menos tempo para as outras atividades. Mas mesmo assim, né, a gente ainda tem que responder uma burocracia gigantesca dentro da universidade. Então, os desafios são grandes. Agora, a necessidade de estabelecer maiores vínculos, eu acho que está permanentemente colocada. E entenda isso que não é só com organizações sociais, com o SUS, com o Ministério da Educação. Não, isso vale também em relação às empresas, mas aí, sobretudo, em áreas mais técnicas, que seriam mais da afinidade aí da Cristina na sua primeira formação, né? Mas países como a China, por exemplo, acham muito estranho, né, a gente ter uma malha universitária tão bem estabelecida, e temos, né, e a pesquisa ser feita na universidade pública, e majoritariamente na universidade pública, mas isso não se traduzir em ganho competitivo, né, para uma série de atividades onde assim poderia ser, né? Claro que nobres exceções existem entre, por exemplo, o que a gente tem em São José dos Campos e a Embraer, tem ligações importantes em outros setores. É verdade, mas isso poderia ser muito mais bem explorado. Então, não tenho dúvida de que essa sua observação deveria merecer mais atenção. Agora, insisto, tem muros a destruir no caminho. Eu acho que tem vontade dos dois lados, mas parece que tem bastante má vontade, para dizer o mínimo, né,
no caminho dessa realização, né? Agora, quanto ao formato da nossa curso, formação, né? Do curso, sim. Bom, duas coisas. Primeiro, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente mexeu no plano pedagógico, projeto pedagógico de curso, né? E isso, se por um lado é bom, por outro, torna a vida de vocês um inferno. Porque aí a integralização do curso vai virar um troço que é objeto, às vezes, de arqueologia acadêmica. Quando que eu entrei, quais eram as exigências, mas agora que mudou tudo, como é que fica, não sei o quê, e às vezes se transforma numa demanda muito difícil de resolver por parte da secretaria. Então, mudança de estrutura curricular é importante, mas é, ao mesmo tempo, um inferno, né? Agora, o que daria para fazer sem mexer na estrutura formal? Tem uma série de coisas que daria para fazer. Uma é uma exigência que eu tenho há décadas, né? E eu estou há uma década na Unifesp, né? Eu gostaria que a gente tivesse formação pedagógica. Eu adoraria isso. Vocês, professores? Eu adoraria que a gente tivesse formação pedagógica. Sabe qual é a exigência de formação pedagógica que a gente tem para dar aula para vocês? Nenhuma. Zero. Eu acho isso um completo absurdo, isso é um despautério, né? Então, às vezes, vocês queixam, e com razão, nossa, tal aula foi ruim, não sei o quê. É provável, porque essa pessoa que está lá falando para você, ninguém nunca chegou para ela e falou assim, escuta, você já pensou em falar sobre isso aqui de um outro jeito? Nunca, às vezes nunca. Né? A regra é que nunca ninguém tenha estudado nada a esse respeito. Então, por que tem professores que vocês naturalmente se identificam? Mas, se você for olhar, são pessoas que a vida já ensinou na prática muito a dar aula. Eu sei que tem colegas meus, colegas minhas, né, que dão aulas muito boas. Aí você vai ver o que eles têm de horas, né, em chão de sala de aula, é uma enormidade, né? Agora, isso não deveria ser dessa forma. A gente deveria já entrar na sala de aula com um mínimo de noção sobre pedagogia. Nós não temos. E veja que dentro da Unifesp a gente tem o curso de pedagogia em Guarulhos. A gente poderia ter, né? E eu já tive essa conversa dentro do departamento de economia. Um monte de gente compartilha essa visão. E um monte de gente não quer que ninguém se meta na aula. Então, de novo, né, tem muitas barreiras a ser vencidas. Essa é uma. Agora, outra. Temos que ter uma preocupação constante em identificar os temas que estão sendo debatidos na realidade e tentar conversar com eles em sala de aula. Isso tem que ser feito. Isso é uma obrigação de todos e todas nós. É difícil de fazer, porque, às vezes, para conversar sobre um tema, você tem que ter uma base bem pesada, bem difícil de colocar no lugar. Mas a gente precisa, pelo menos, como eu costumo falar em sala de aula, olha, eu não vou dar a resposta definitiva para isso aí agora, mas eu vou te dizer, olha, é por aqui, é por ali. O que precisa para chegar aqui e ali, vocês vão ver no item tal, do plano de ensino tal, na unidade curricular tal, né? Mas a gente sempre tenta, para vocês não perderem a noção clara de o que vocês estão estudando ali não é perfumaria, né? Eu estou estudando história econômica. Sim, você sabe que a história é cíclica. E você sabe que um povo que não aprende a sua história está condenado a repeti-la no que ela tem de pior. Né? A gente está vivendo agora uma fase de ascensão do nazifascismo. Não é a primeira vez que a gente tem isso. Desgraçadamente, não é a primeira vez que a gente tem isso. Sem a capacidade de entender e entender as consequências do que a gente está vivendo, a gente tende a repetir as piores páginas que a gente escreveu da história da humanidade. Né? Então, essa necessidade, né, de abordar a realidade em sala de aula, né, e cotejar isso com os conteúdos teóricos, isso é um desafio permanentemente colocado. Né? Mas que eu insisto, se a gente tivesse mais ferramentas pedagógicas, talvez a gente pudesse tratar disso de maneira mais adequada. Obrigada, professor, pela resposta. E, infelizmente, agora a gente está partindo para a última pergunta do nosso bate-papo. E, por último, professor, a gente queria saber
qual o seu incentivo para as pessoas que pretendem cursar o curso de Ciências Econômicas? E até se quiser dar dicas e etc., fique à vontade. Assim, olha, como eu disse, né, eu sou suspeitíssimo para falar. Se eu não fosse economista de formação, bom, pelo menos um cientista social na área de economia, né, como um professor meu costumava dizer, e acho que ele está coberto de razão, se eu não fosse isso, eu não tenho nem ideia do que eu seria. Não tenho a mais vaga ideia, honestamente, não sei. Né? Então, sou suspeitíssimo para falar. Por quê? Porque as questões com as quais a gente vai lidar são as questões que dizem respeito a todas as pessoas. E, inevitavelmente, incontornavelmente e sem exceção. Né? Economia se você não gosta dela, azar o seu. Alguém que gosta de economia está provavelmente colocando a mão no teu bolso, sem que você saiba. Né? Então, eu estimulo, sim, que as pessoas ainda estudem economia, em primeiro lugar, como exercício de cidadania. Você não vai entender o que um plano de governo afeta no teu café com leite se você não entender rudimentos de economia. Precisa ter. Agora, como eu disse, é também, né, um ramo do conhecimento que te abre oportunidades de atuação profissional como poucas formações permitem. Né? E olha que, no Brasil, não estou fazendo a média aqui com a Cristina, não, que eu sei que ela é engenheira formada, né? Mas a gente forma muito bons engenheiros. Né? Especialmente na área que a Cristina estudou, né? As nossas empreiteiras, até muito recentemente, tinham competitividade planetária. Né? A engenharia pesada brasileira sempre foi do mais alto nível, de competir por obras no mundo desenvolvido. Né? Então, é claro que a gente forma profissionais de mais alto gabarito em várias áreas. Né? Mas a economia te dá uma visão de todo, né? Que pouquíssimas formações conseguem entregar, né? E te dá a visão de todo com a capacidade de aplicar isso na parte, né? No micro, né? E a capacidade de fazer a interligação entre esses dois planos. Eu acho que são poucas as formações que oferecem esse tipo de base, né? Então, de novo, sou suspeitíssimo para falar, mas continuo defendendo assim muito e muito a minha praia. Né? O economista, a economista é um baita de um profissional. Não precisa de incentivo maior, professor, depois dessa sua fala. E eu acho que de tudo, o feedback, do amor contagiante que você tem aí pela área. Até os mais leigos vão entender, né? Até os mais leigos vão entender. Professor, queria agradecer a sua participação, por ter aceitado o convite. Não entendi? Pode dar processo, cuidado. Isso. Mas, enfim, queria agradecer bastante sua participação, tá? O bate-papo foi incrível. Obrigada também, professor, pela disponibilidade e também pelo bate-papo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Daniel e Cristina. Obrigado ao UnifespCast. Foi uma alegria muito grande estar aqui. E para você que está aí, curtiu, compartilha. Até a próxima aula. Fui!